Esse contrato da Covaxin, ministro, desde que ele foi divulgado, ele foi suspeito, porque um governo que recusou por várias vezes a compra da Pfizer, que teve limitações, e a Anvisa limitou a questão da Sputnik por uma série de exigências. Esse governo que teve dificuldades numa série de compras de vacinas, que teve muito preconceito com a Coronavac e quase que inviabiliza a compra da Coronavac, ideologizando a vacina. Esse governo foi muito ágil, muito célere para empenhar 1,6 bi para comprar a Covaxin. Mesmo antes de qualquer autorização da Anvisa, mesmo antes de visitar a fábrica da vacina, ele empenha, e não adianta dizer que não comprou, porque o empenho já é a determinação de compra. E eu me lembro, quando Vossa Senhoria esteve aqui, que a primeira pergunta que eu lhe fiz foi sobre esse contrato, das primeiras perguntas. E aí eu lhe pergunto, Vossa Senhoria foi orientada a apurar este contrato? Se foi, por que não o fez? E se não foi orientado a apurar este contrato, depois da questão levantada e observando o contrato, por que não suspendeu esse contrato? Então, é uma pergunta para mim que fica. Essa questão foi levantada aqui na audiência pública com Vossa Senhoria em 31 de março. Então, é uma questão que, sinceramente, ficou muito estranha para todos nós. Por que que o Ministério da Saúde não tomou nenhuma atitude em relação ao contrato da Covaxin? E eu reitero a pergunta e a questão para Vossa Senhoria, porque, de fato, o empenho foi feito de 1,6 bi, esse empenho foi feito, e depois disso, o Ministério da Saúde ficou em absoluto silêncio em relação a este contrato, até que explodiu o escândalo na Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, eu gostaria de entender qual foi o comportamento do Ministério a partir do momento que Vossa Senhoria sentou naquela cadeira. Houve dias que tivemos mais de 4.000 óbitos. Felizmente, hoje, nós temos um ambiente sanitário um pouco melhor do que há 100 dias, quando eu assumi. Assistimos a uma redução da média móvel de casos. Hoje, essa média móvel em torno de 44.420 casos, e uma redução também da média móvel de óbitos, que tem caído nos últimos 7 dias, ainda num patamar elevado, mas o sistema de saúde do Brasil vai ter que dar as respostas que a sociedade espera dele. Para isso, nós precisamos de ter recursos, de ter os recursos orçamentários, e é fundamental que o governo federal atue em absoluta sintonia com o Congresso Nacional, para que consigamos, em 2022, ter um orçamento compatível com a necessidade de enfrentamento aos problemas sanitários decorrentes da pandemia e os que já nos espreitam de maneira habitual. Em primeiro lugar, ministro, não dá para nós ficarmos felizes nem tranquilos quando uma pandemia atinge 534 mil perdas de vidas. Então, é uma situação dramática no Brasil e Vossa Senhoria está à frente do Ministério. Então, não dá para a gente fazer nenhuma homenagem, nem elogios, por maior que seja o seu esforço. Até porque é uma sequência de ministros que assumiram esse ministério e, obviamente, todos têm responsabilidade e o governo, como um todo, tem uma responsabilidade maior. Eu vou somar aí o tempo da liderança da minoria. Presidente Luizinho, eu estou aqui com a autorização, inclusive, da minoria, então eu pediria a soma aí do tempo. Ministro Queiroga, eu sei que Vossa Senhoria é um técnico, é um cardiologista, como eu sou também, e, obviamente, tem a preocupação técnica de cuidado com os pacientes, mas, obviamente, aceitou um cargo de gestor. E quando a gente aceita um cargo de gestor, obviamente, precisa ter o comando do conjunto das ações do Ministério e de controle do conjunto dessas ações, que vão da vigilância em saúde, atenção primária, média e alta complexidade,
tem que dominar a questão orçamentária e tem que dominar o controle do Ministério numa pandemia e na relação com os estados e municípios. E, nesse caso, também o Plano Nacional de Imunização. A primeira questão que eu queria deixar aqui é a questão do orçamento. O orçamento do Ministério, Vossa Senhoria disse que é o maior da história. E eu quero, num primeiro momento, já discordar. Porque uma coisa é o orçamento do Ministério, independentemente do orçamento de guerra. O orçamento do Ministério está decrescendo. Ele não é o maior orçamento da história. É um orçamento que diminui. O orçamento de 2020 foi menor do que o orçamento de 2019 e 2018. Nós temos uma limitação constitucional da Emenda Constitucional 95. E o que nós tivemos em 2020 foi um orçamento de guerra que este Congresso garantiu. E nós tivemos 35 bi a mais. E este ano, nós tivemos esses 35 bi cancelados. Esse crédito extraordinário, na verdade, é uma reposição do que foi cancelado, mas o orçamento base é menor. Ele é menor do que nós teríamos se tivéssemos seguido a recomposição, na verdade, do orçamento que o Ministério da Saúde deveria ter. Então, Vossa Senhoria não tem o maior orçamento da história, só está com o menor orçamento e está tendo uma reposição de orçamento extraordinário no meio de uma pandemia, com represamento de muita demanda, uma demanda, inclusive, eletiva, que vai explodir daqui a pouco, do tratamento oncológico, de todas as demandas eletivas necessárias, que estão completamente represadas nos estados, nos municípios e nas instituições federais. Então, na verdade, só está com orçamento insuficiente, seja ele o orçamento básico do Ministério, seja ele no orçamento extraordinário, no meio de uma pandemia que terá manifestações tardias da doença em muitas regiões ainda. O senhor não está com o orçamento, está com o menor orçamento. E o senhor tem que compreender ainda que há um aspecto na própria pandemia, e é a segunda pergunta que eu vou lhe colocar, que é o problema do teste antígeno. Não há teste antígeno nos estados e municípios, que é o teste rápido, e eu gostaria de lhe fazer essa pergunta. Onde estão os testes antígenos que não foram comprados para a pandemia? Que, aliás, o ministro que lhe antecedeu, o ministro Eduardo Pazuello, não sabia o que era o teste antígeno. Ele perguntou na frente do presidente do CONAS para a sua equipe, dizendo o seguinte: o que é isto, o teste antígeno, que é o teste rápido, que deve ser avaliado massivamente na sociedade para detectar a contaminação e fazer o isolamento necessário dos contactantes? Não há nos estados e municípios o teste antígeno, ministro. Eu pergunto, não vai ser comprado? Não será descentralizado para os estados e municípios para, inclusive, conter a possibilidade de contágio? Essa é uma segunda pergunta que eu lhe coloco, além da necessidade de ampliar o orçamento, porque não está com o maior orçamento da história, lhe afirmo isso, e o seu técnico em orçamento sabe disso. O segundo é, cadê o teste antígeno para os estados e os municípios? Que não há, não foi distribuído, não foi descentralizado. Terceiro lugar, ministro, o senhor disse que está habilitando tempestivamente os leitos de UTI. Leito de UTI, ministro, é 10% a 30% dos leitos dos estados e municípios. E os outros 70% a 90% dos leitos de enfermaria, MAC, que o Ministério da Saúde financia de forma ínfima, que estão sendo financiados centralmente pelos estados. Não há orçamento de fato descentralizado para bancar os leitos MAC dos estados e municípios, os leitos de enfermaria, que é a maior parte dos leitos. Então, de fato, esse orçamento não está sendo descentralizado para média e alta complexidade. Senhor ministro Marcelo Queiroga, para nós é um prazer poder tê-lo aqui. Estou acompanhando as suas manifestações e reconheço de que Vossa Senhoria tem feito um esforço para que, nesse pouco tempo, possamos ter um resultado
que questionável do ponto de vista dos recursos encontrados. Não vou falar, como também já disse aqui o ex-ministro Padilha, que as outras questões estão sendo resolvidas na CPI. A CPI tem dado os esclarecimentos que têm nos levado a que nós possamos fazer questionamento diretamente junto ao governo federal. Mas não poderia, senhor ministro, diante de tantas as perguntas que foram feitas, eu preciso acrescentar que, ao ouvi-lo, e as minhas perguntas são em cima, principalmente de sua fala, é que se o senhor não considera que a imunização pelo setor privado ela não vai comprometer o acompanhamento da vacinação contra o Covid-19 no país, que até o momento nós só vacinamos com segunda dose 14,6% da população até o dia 12, de julho. Isso é uma pergunta. O senhor disse que iria investir nas campanhas de imunização e que também, na sua posse, foi dito isso, e nós não vimos até então quais campanhas de conscientização sobre a imunização contra o Covid foram feitas. Quer dizer, eu tenho visto algumas, mas não de parte direta de investimento do Ministério da Saúde. Então, eu gostaria de saber, se medidas dessa natureza estão sendo tomadas, e uma vez que as pessoas estão deixando de tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19, e existe, por um outro lado, uma manifestação do presidente da República em aglomerações, não usando máscara, nem álcool gel, e o aconselhamento de Vossa Senhoria tem sido, desde a sua posse, de que era o senhor não gostaria, quer dizer, não vai se contrapor o presidente, mas que sua posição era de que nós deveríamos, sim, fazer com que todos usassem a máscara, e mesmo depois de tomada a segunda dose. Então, o presidente vai na contramão de Vossa Senhoria, e é preciso que a gente entenda que o Brasil está aumentando o número de Covid depois das vacinas tem caído, mas nem tanto, ainda estamos com um patamar muito alto diariamente. A outra questão, ministro, é que foi comemorada a realização da Copa América no Brasil. E Vossa Senhoria acabou de dizer que não aconteceu nada daquilo que nós estávamos prevendo, tudo mais, mas, no entanto, o Instituto Adolfo Luiz, do Laboratório Integrante da Rede Nacional de Sequenciamento do Ministério da Saúde, disse que nós, durante esse período, nas 5 partidas que foram realizadas na Arena Pantanal, as amostras são referentes a 2 homens, um de 37, outro de 47, que vieram do Equador e da Colômbia. Então, que eles têm uma nova variante que foi identificada nessas amostras advinda de Cuiabá e de Mato Grosso. Então, gostaria que Vossa Excelência pudesse contestar o que o Instituto Adolfo Luiz colocou. E ele ainda explicou que o sequenciado desse vírus possui mutações e que podem estar associadas a um maior potencial. Ante esse exposto, o senhor também participou da decisão que a Copa América realizada no Brasil apontou alguns impeditivos para a realização do evento no país. Mas eu quero, nesse momento, perguntar a Vossa Excelência a sua opinião acertada, a decisão de realização da Copa no país. Acredita que ela foi realmente acertada na medida em que nós temos essa variante? Bom, a outra questão, senhor ministro, o senhor admitiu na CPI a ineficácia de medicamentos como cloroquina e ivermectina contra o Covid-19. Tá?
mas o presidente foi o maior garoto de propaganda desses medicamentos. Quando o senhor defende o distanciamento, ele defende a aglomeração. Então, o presidente participa desses eventos e, recentemente, o presidente disse que o nosso ministro da Saúde iria ultimar um parecer visando a desobrigar o uso de máscara por parte daqueles que estejam vacinados ou que já foram contaminados, para tirar esse símbolo, mostrou a máscara, que obviamente tem a sua utilidade para quem está infectado. É verdade que o senhor fez mesmo isso, vai fazer algum encaminhamento interno no Ministério para desobrigar o uso de máscara para quem já se vacinou? Mais uma pergunta. E uma outra, senhor ministro, é que nós estamos aqui com uma recomendação que foi feita pela Defensoria Pública de vários estados, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, São Paulo, Minas Gerais e tantos outros, que foi feito para que o Ministério Público, né, da União pudesse considerar os profissionais do SUAS na inclusão no Plano Nacional uma recomendação conjunta no Plano Nacional de Operacionalização da Imunização dos trabalhadores do SUAS. E nos considerando, senhor ministro, aqui está o seguinte: eles não puderam realizar o distanciamento social e o trabalho do regime ante a natureza das funções que desempenham, que demandam continuidade, atendimento presencial e exposição ao público em geral. Que os profissionais do SUAS são responsáveis pela implementação das políticas públicas de enfrentamento à pandemia. E Vossa Senhoria sabe que nós consideramos esses profissionais também profissionais que correm grandes riscos na medida em que esses profissionais estão diretamente trabalhando com populações em situação de rua, que hoje nós sabemos que tem famílias inteiras, né? Nós sabemos que eles têm um atendimento que todo o atendimento é presencial, né? De passagem pelos abrigos, pelas crianças, pelos albergues, pelas casas de centro. Então, eu gostaria de perguntar a Vossa Senhoria se não seria, né, possível, que já temos essa demanda colocada para a Defensoria Pública da União, este pedido, né, esta recomendação conjunta de que os trabalhadores do SUAS pudessem também fazer parte do Plano Nacional de Imunização. Obrigada, senhor ministro, obrigada, senhor presidente.